Olá, turma! Nessa videoaula, nós vamos estudar as características dos principais exames laboratoriais com foco na hematologia. Mas antes disso, é importante a gente relembrar um pouco sobre o sangue, que é um dos componentes do nosso sistema cardiovascular. Sempre houve uma associação muito mística em relação aí ao sangue. O sangue era e é considerado como uma força vital. E isso vem desde muito antigamente, enquanto as pessoas observavam os animais, que quando eles perdiam o sangue, eles morriam. A partir disso, foi observado que o sangue é algo essencial para que a vida possa acontecer. Na China, as mudanças no fluxo sanguíneo eram utilizadas no diagnóstico de doenças. Na região ocidental, as doenças eram consideradas como sendo causadas por espíritos, e esses espíritos eles circulavam no sangue, era o que eles acreditavam. Por isso, eles faziam um processo de sangria para tentar tirar esses espíritos que possivelmente estavam fazendo mal para aquela pessoa, eles precisavam tirar parte desse sangue. Só que esse processo ele tinha que ser bem regulado, né? Porque eles sabiam que o sangue era essencial para a vida. Na Índia, por exemplo, eles acreditavam que as sanguessugas conseguiam detectar o sangue bom e o sangue ruim. E é por isso que eles empregavam bastante as sanguessugas. Mas então, o que é esse sangue? O sangue é um tecido conectivo composto aí de elementos celulares que ficam suspensos em uma extensa matriz fluida, que a gente chama de plasma. Então, nesse sangue, a gente tem um quarto aí do líquido extracelular, que a gente chama de plasma. Nós temos os elementos celulares, que seriam os eritrócitos, os leucócitos e as plaquetas. Observando o plasma, que é a nossa parte líquida do sangue, ele é composto por água, por íons, moléculas orgânicas, como aminoácidos, proteínas, como a albumina, globulinas e o fibrinogênio, por glicose, por lipídios, por resíduos nitrogenados. Além disso, nós temos elementos traços e temos vitaminas e gases também, como o gás carbônico e o oxigênio. Na composição do plasma, 92% é de água e 7% de proteína, o que leva a um total de 1% apenas que vai ser composto pelos outros elementos aqui citados. Dentre as principais proteínas plasmáticas, a gente tem a albumina, que é a principal, que se origina no fígado, é formada no fígado, e que tem como função contribuir principalmente para a pressão coloide-osmótica do plasma e também para carrear várias substâncias no nosso organismo. As globulinas, produzidas também no fígado e no tecido linfático, têm como função serem fatores de coagulação, enzimas, anticorpos e carreadores para várias substâncias. O fibrinogênio produzido no fígado é importante porque ele forma filamentos de fibrinas que são essenciais para o processo de coagulação do sangue. A transferrina, produzida no fígado e em outros tecidos, é importante para transportar o ferro no nosso organismo. Como elementos celulares, nós temos os eritrócitos, que são também chamados de glóbulos vermelhos ou hemácias. Nós temos as plaquetas, que são também chamadas de trombócitos, e nós temos os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e aí eles incluem os linfócitos, que são muito importantes para a nossa resposta imune contra invasores. Nós temos os monócitos, que ao passarem dessa região do plasma para os tecidos, passam a se chamar macrófagos, que são células fagocíticas importantes. Nós temos os neutrófilos, que são células importantes para a nossa resposta inflamatória aguda. Os eosinófilos, que são bastante importantes para as nossas defesas contra helmintos e também processos alérgicos. Os basófilos, que nós encontramos muito pouco na nossa corrente sanguínea, mas eles são importantes também contra invasores. Os neutrófilos, eosinófilos e basófilos têm grânulos na sua estrutura, por isso que eles são chamados de granulócitos. Monócitos e linfócitos são chamados de agranulócitos. Os eritrócitos, que seriam os glóbulos vermelhos ou as hemácias, são as células sanguíneas mais abundantes. A sua principal função é fazer esse transporte de oxigênio e também de nutrientes. Eles são anucleados, então eles não têm a capacidade de sintetizar novos componentes celulares se necessário. São discos bicôncavos preenchidos com enzimas e também com a hemoglobina, que é uma proteína que nós vamos conhecer melhor. O tempo de vida dessas hemácias é cerca de 120 dias. As hemácias, quando elas vão ficando mais velhinhas, elas podem se romper ou elas podem ser degradadas na região do baço.
Nessas imagens, a gente consegue observar uma microscopia eletrônica de varredura, mostrando justamente essa questão do eritrócito bicôncavo, essa forma bicôncava que ele tem. E essa forma ela é possível de acontecer devido ao citoesqueleto, que cria essas interações entre esses filamentos com proteínas de ancoramento, actina, e geram essa forma bicôncava aqui das hemácias. Entretanto, em alguns momentos a gente pode visualizar variações nesse tamanho das hemácias. Se os eritrócitos são colocados em um meio hipertônico, eles encolhem, porque a água ela vai passar através do processo de osmose em direção ao meio mais concentrado sempre, né? Então, aqui o citoesqueleto ele vai permanecer rígido, intacto, e aí a gente cria uma superfície pontiaguda. Essas células são chamadas de células crenadas. Já se esses eritrócitos eles são colocados em um meio hipotônico, eles vão inchar, porque a água vai seguir em direção ao interior dessa célula. E aí elas vão perder a sua característica de discos bicôncavos. E a hemoglobina anormal que a gente observa na doença de anemia falciforme, ela pode causar uma mudança no formato do eritrócito. Nesses casos, a hemácia ela tem um formato de foice. Isso é problemático porque essas hemácias em formato de foice podem engalhar uma nas outras. E aí, quando passam por vasos cada vez mais fininhos, elas causam obstruções de fluxo sanguíneo. Uma das características visuais das hemácias é que elas têm uma coloração vermelha. Então, elas nos dão essa coloração vermelha devido à presença da hemoglobina, que é uma proteína complexa, formada aí por 4 cadeias proteicas, cada uma contendo no seu centro o que a gente chama de grupo M. Se a gente ampliar esse grupo M, a gente consegue observar que o grupo M é basicamente um anel porfirínico. Ele tem aí uma sequência de carbono, hidrogênio e nitrogênio e ferro no seu centro. E é nessa porção que a gente consegue fazer a interação com o oxigênio. Então, é na hemoglobina que esse oxigênio vai se ligar e poder ser transportado dentro do nosso organismo. Como é que a gente forma essa estrutura, né, dos eritrócitos? Nós temos o ferro sendo ingerido principalmente da nossa dieta, tem muito em carnes vermelhas, em espinafre, em feijão. Esse ferro ele é absorvido na região de intestino delgado, justamente por transportadores ativos. E aí ele vai ser transportado pela proteína transferrina no plasma e é encaminhado para a região de medula óssea. Na medula óssea, a gente vai utilizar esse ferro para produzir a hemoglobina, então o ferro é colocado no grupo M para a produção de hemoglobina e em seguida a síntese desses eritrócitos. Os eritrócitos eles vão circular aí cerca de 120 dias, né, que é o tempo de vida deles. O baço ele consegue destruir esses eritrócitos velhos e converte a hemoglobina em um pigmento chamado de bilirrubina, um pigmento amarelado. A bilirrubina, então, com seus metabólitos vão ser excretados na urina e nas fezes. Ela é transportada, ligada à albumina e chega até a região de fígado, onde ela pode ser metabolizada e, consequentemente, ser excretada na bile. Esses metabólitos da bilirrubina eles são excretados nas fezes e auxiliam na manutenção daquela coloração das nossas fezes. A gente pode ter o fígado estocando excessos de ferro, como um complexo chamado de ferritina. A bilirrubina também pode chegar até a região renal e ser excretada aí na urina. E isso também facilita a manutenção daquela nossa coloração clássica da nossa urina. As plaquetas são também chamadas de trombócitos. Têm uma aparência discoide, elas são muito pequenas, cerca de 1 a 4 micrômetros. São formadas na medula óssea e não são consideradas células, elas são fragmentos de células, fragmentos dos megacariócitos. Os níveis normais aí de plaquetas seriam entre 150 mil e 300 mil para cada microlitro de sangue. Elas são mononucleadas, então também não conseguem fazer síntese de novos componentes. Das plaquetas gira em torno de 8 a 12 dias, e elas são eliminadas principalmente lá no baço, tá? Pela ação de macrófagos, então elas são englobadas, fagocitadas por esses macrófagos. A hematologia, ela engloba o estudo das células sanguíneas e também do processo aí de coagulação e fibrinólise. Então, em uma investigação hematológica, a gente vai abranger as análises de concentração, de estrutura e de funções dessas células que estão presentes no nosso sangue, além dos seus precursores na medula óssea e também dos componentes aí bioquímicos do plasma ou do soro que estejam intimamente relacionados com a estrutura e a função dessas células sanguíneas, além das funções das plaquetas e das proteínas envolvidas na coagulação do nosso sangue.
Como o direcionamento dessa disciplina de exames complementares é para o olhar da enfermagem, a gente não vai focar na forma de realizar cada tipo de teste desse. A gente vai focar em entender quais são os componentes que vão ser visualizados por esses profissionais ao observar esses tipos de exames complementares. Então, dentro dessa parte da investigação hematológica, a gente tem o hemograma, o mielograma, a velocidade de hemossedimentação, o tempo de tromboplastina parcial ativada, o tempo de protrombina, fibrinogênio, o dímero D e também as dosagens aí específicas para os fatores de coagulação. Nós vamos iniciar pelo hemograma, que é um dos exames mais conhecidos, é de baixo custo e bastante utilizado nas rotinas diárias da prática clínica. É um exame de sangue que vai avaliar tanto quantitativamente como qualitativamente as células que compõem o sangue, como os leucócitos, as hemácias e as plaquetas. Por isso que compondo o hemograma nós vamos ter o eritograma, o leucograma e o plaquetograma. Esse hemograma ele é constantemente utilizado para fazer diagnóstico de anemias, para distúrbios da medula óssea, investigações bacterianas, fúngicas, virais, de inflamações, investigações de câncer, principalmente as leucemias ou os linfomas, e alterações também plaquetárias, com aumento ou diminuição dessas plaquetas. Nessa imagem, que é uma imagem bem ilustrativa e simples para a população, a gente consegue observar como seria feito esse exame de sangue de uma forma bem lúdica. Então, você teria um indivíduo e, inicialmente, é feita a coleta. Então, esse indivíduo ele vai até um laboratório de sua preferência, ele vai sentar numa cadeira, o profissional que vai fazer a coleta vai solicitar que ele faça alguns movimentos na mão ou que ele feche essa mão para que isso estimule o processo de circulação. E aí esse profissional ele vai colocar um garrote, né, que é basicamente uma borracha aqui, dar uma volta e fechar, e aí ele vai apalpar para sentir onde é que tem uma veia que ele possa fazer a punção. Ele vai puncionar e depois vai transferir esse sangue coletado para determinados tubos. E esses tubos eles têm tampas com colorações diferentes, porque no seu interior podem ter algumas substâncias diferentes. Por exemplo, pode ter uma DPA, que é um quelante para cálcio, que é importante em solicitações médicas para contar células sanguíneas. Pode ter a heparina, que é importante para exames de gasometria. Pode ter o citrato de sódio, que é importante para checar a coagulação. Fluoreto de sódio, que é importante para verificar a glicemia. Pode não ter nada nesse tubo, e aí geralmente seria para sorologia, né? Justamente para que o sangue ele coagule ao ter contato com esse vidro. E esses tubos eles são identificados com códigos de barras e colocados em máquinas, em equipamentos. Então, hoje em dia a gente tem análises automatizadas e essas máquinas elas vão dar os resultados aí rapidamente dos exames que foram solicitados. Quando existem determinadas alterações em alguns exames, é necessário que o analista clínico, bioquímico, biomédico, ele faça a checagem. Então, ele pode fazer um esfregaço e analisar as características daquela amostra do paciente, para que ele possa, então, realmente verificar essas variações nos parâmetros analisados. Vamos observar como é expresso, então, esse hemograma, como é que ele chega para o paciente. A gente vai observar inicialmente o eritograma, que seria a análise da série vermelha. A gente vai ter os resultados obtidos e os valores de referência. Então, esses resultados precisam ser comparados com esses valores de referência. Nessa série vermelha, a gente vai observar as hemácias em quantidade, a hemoglobina, o hematócrito, o VCM, que é o volume corpuscular médio, o HCM, que é a hemoglobina corpuscular média, o CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média, e o RDW, que é a amplitude de distribuição desses glóbulos vermelhos. A gente vai observar o comentário em relação a características dessas hemácias. Vamos observar inicialmente as hemácias em quantidade, tá, pessoal? Em milhões para cada milímetros cúbicos aqui. Então, nesse caso, o que está sendo observado é a contagem desses eritrócitos. Quanto é que temos de eritrócitos naquela amostra? Valores aumentados estão associados com o que a gente chama de policitemia, e valores abaixo da referência podem estar associados com diferentes tipos de anemia. Já nesse segundo tópico, que seria a hemoglobina é um dos componentes das hemácias e é o responsável por transportar
o oxigênio. Esse tipo de quantificação é feito aí por métodos colorimétricos e essa hemoglobina é exposta em gramas por decilitro. E quando existe uma quantidade alta, pode estar associado com policitemia, insuficiência cardíaca, doenças pulmonares, ou a pessoa pode estar em altitudes elevadas. Quando ela dá baixa, pode ser aí devido à gravidez, anemia por deficiência de ferro, anemia megaloblástica, talassemia, que é um tipo de anemia de origem genética, câncer, desnutrição, doenças hepáticas e também o lúpus. Já o hematócrito, ele é exposto aí em porcentagem. E ele representa justamente a porcentagem do volume ocupado pelas hemácias no volume total de sangue. Ou seja, ele demonstra aí a razão entre o volume da massa de eritrócitos e o volume de sangue total. O resultado em porcentagem, ele vai exprimir a concentração de eritrócitos que nós temos aí, que são obtidos através de um processo de centrifugação. A gente utiliza tubos capilares para fazer um processo de centrifugação e verificar justamente esse volume, né, a porcentagem aí de massa de eritrócitos que a gente tem para aquele sangue. Em casos de hematócrito alto, isso pode estar associado com a desidratação, policitemia e choque. E em casos de hematócrito baixo, isso pode estar associado com anemia, com uma perda excessiva de sangue, uma doença renal, deficiência de ferro e também de proteínas, além da sepse. Basicamente, esses três primeiros dados, né, que seria a contagem de hemácias, a hemoglobina e o hematócrito, eles são analisados em conjunto. Quando esses resultados estão reduzidos, aí o paciente pode apresentar alguma anemia, que seria associada com um baixo número de glóbulos vermelhos no sangue. Quando ele apresenta um número elevado, isso pode estar associado com a policitemia, que seria o excesso de hemácias circulantes nesse sangue. Já o próximo parâmetro, que é o VCM, é o volume corpuscular médio, medido aqui em micras elevado à terceira. Ele mede, pessoal, o tamanho das hemácias. E esse VCM está aumentado em tipos de anemia, como anemia causada por deficiência de vitamina B12 ou ácido fólico, alcoolismo ou alterações na medula óssea. Em caso de VCM diminuído, isso pode resultar de uma anemia por deficiência de ferro ou de origem genética, como a própria talassemia. Então, nesse caso aqui, o VCM é ele que vai classificar essas hemácias como normocíticas, em tamanhos relativamente considerados normais, ou microcíticas, hemácias muito pequenininhas, ou macrocísticas, hemácias muito grandes. Já o próximo parâmetro, que é o HCM, a hemoglobina corpuscular média, ela indica o peso total da hemoglobina através de análise do tamanho da coloração dessa hemácia. É exposta aqui em picogramas. E o CHCM, ele representa a concentração de hemoglobina corpuscular média, que é expresso em porcentagem. Ele demonstra a concentração de hemoglobina que a gente tem por hemácias. Esses dois valores, pessoal, eles dizem basicamente a mesma coisa, que seria a quantidade de hemoglobina que a gente tem nas nossas hemácias. Quando as hemácias elas têm pouca hemoglobina, elas são ditas hipocrômicas. Quando as hemácias têm muita hemoglobina, elas são chamadas de hipercrômicas. E quando elas têm a quantidade considerada dentro do valor de referência, elas são chamadas de normocrômicas. E esse último parâmetro que a gente vai observar na série vermelha, que é o RDW, aqui é do inglês, tá? Representa a amplitude de distribuição dos glóbulos vermelhos. Ele é um índice que vai indicar para a gente a porcentagem da variação de tamanho entre as nossas hemácias em uma amostra de sangue. Portanto, caso hajam hemácias de tamanhos variados na amostra, esse exame ele pode vir alterado. Então, ele nos mostra basicamente como é que está a distribuição de tamanho das nossas hemácias. Elas estão mantendo um padrão ou elas estão umas muito grandes, outras muito pequenas. E a variação no tamanho das hemácias a gente chama de anisocitose. Quando nós temos valores alterados desse parâmetro, isso pode indicar algum problema durante o processo de formação das hemácias. O próximo passo dentro do hemograma que nós vamos analisar é o leucograma, que seria a análise da série branca. Então, nós temos a expressão dos leucócitos totais, dos promielócitos, mielócitos, metamielócitos, bastonetes, segmentados, eosinófilos, basófilos, linfócitos atípicos e monócitos. Analisando inicialmente os leucócitos totais, a gente tem que observar a população de leucócitos que é considerada
como referência. Essa série inicial de promielócitos, mielócitos, metamielócitos nos mostra justamente o processo ali de formação desses glóbulos brancos. São estruturas imaturas. É por isso que a gente deve observar quantidades muito pequenas. Se a gente observar quantidades grandes desses componentes da série branca, isso quer dizer que a gente tem um problema na formação desses leucócitos e que está vindo para o nosso sangue leucócitos aí nas fases muito iniciais de formação. Os neutrófilos são células especializadas em combater bactérias, são muito importantes na nossa resposta inflamatória aguda. Quando existe uma infecção bacteriana, a medula óssea começa a aumentar a produção aí desses neutrófilos. E aí esses bastonetes seriam os neutrófilos jovens e os segmentados são os neutrófilos já maduros, que já foram formados e estão ali circulando pela nossa corrente sanguínea. Quando a gente tem um processo inflamatório acontecendo, um processo invasivo, bactérias, aí a medula óssea ela começa a aumentar a produção desses neutrófilos e nós podemos observar na corrente sanguínea os bastonetes aumentados. Quer dizer que a medula óssea ela está jogando neutrófilos recém-sintetizados para combater aí esse possível invasor. Em casos de neutrófilos altos, isso indica infecções, inflamação, câncer, traumas, estresse, diabetes, gota. Em caso de neutrófilos baixos, pode ser uma falta de vitamina B12, uma anemia falciforme, uso de esteroides pós-cirurgia ou até mesmo a púrpura trombocitopênica. Já os eosinófilos, pessoal, são os nossos leucócitos que estão envolvidos com a nossa resposta aos helmintos e também envolvidos no nosso processo alérgico. Quando eles estão altos, então podem indicar alergia, verminoses, anemia perniciosa, colite ulcerativa, doença de Hodgkin. Quando eles estão baixos, podem indicar uso de beta-bloqueadores, corticoides, estresse, infecção bacteriana ou viral. Os basófilos são os tipos de leucócitos menos encontrados no sangue. Eles estão aí associados com processos alérgicos também e com inflamações crônicas. Quando os basófilos estão aumentados, isso pode acontecer após a retirada de baço, em caso de leucemia mieloide crônica, policitemia, catapora ou doença de Hodgkin. Quando eles estão baixos, isso pode estar associado com hipertireoidismo, infecções agudas, gravidez ou choque anafilático. Os linfócitos são as principais células de defesa que a gente tem contra infecções por vírus e também contra surgimento aí de tumores. Eles também são responsáveis pela produção de anticorpos pelo nosso organismo. Eles fazem o reconhecimento daquelas substâncias consideradas estranhas e ativação do nosso sistema imunológico. Quando a gente tem linfócitos altos, isso pode estar associado com a mononucleose infecciosa, cachumba, sarampo, infecções agudas, e baixo com infecções ou a própria desnutrição. Os monócitos são fagócitos, então eles fagocitam, e eles são ativados tanto em processos virais quanto processos bacterianos. Quando ele passa lá do plasma para a região de tecido, ele é chamado de macrófago, tá? Quando ele está alto, isso pode ser um indicativo de leucemia monocítica, doença de armazenamento lipídico, infecção por protozoário, colite ulcerativa crônica. Quando está baixo, pode ser um sinal de anemia apásica. Ou seja, pessoal, o leucograma é um exame importante para ajudar a gente a verificar a imunidade daquela pessoa e como é que o organismo consegue reagir a diferentes situações, como uma infecção, seja ela bacteriana, viral, ou até mesmo uma inflamação. E quando as concentrações desses leucócitos estão elevadas, a gente chama isso de leucocitose. Quando as concentrações desses leucócitos estão baixas, a gente chama isso de leucopenia. E a outra parte do nosso hemograma que a gente vai avaliar é o que a gente chama de plaquetograma, que seria a análise das plaquetas. Nós vamos observar a contagem das plaquetas, o volume plaquetário médio, que é esse MPV, e o PDW, que nos mostra a amplitude de variação do tamanho dessas plaquetas. Então, inicialmente, observando a contagem de plaquetas, é justamente ver quantas plaquetas a gente vai ter por quantidade de sangue. Então, aqui é medido em milímetros ao cubo. A gente vai chamar de trombocitose quando existe um aumento na contagem dessas plaquetas, e trombocitopenia quando existe aí uma diminuição na contagem dessas plaquetas. Esse MPV, que é o volume plaquetário médio, ele representa a média dos volumes de todas as plaquetas que foram contadas.
enquanto que o PDW ele representa a amplitude da variação dos tamanhos dessas plaquetas. É um índice que vai nos indicar a porcentagem de variação desse tamanho das plaquetas. Será que a gente tem umas muito grandes, outras muito pequenas? E aí, quando a gente tem tudo dentro do normal, geralmente vai estar, sim, anormalidades morfológicas. É interessante observar que nesse tipo de hemograma vai sempre vir apresentando qual foi o método utilizado, aqui o método automatizado e computadorizado de contagem e cálculos, com confirmação de contagens e análises morfológicas realizadas por microscopia, feita aí pelos profissionais analistas clínicos, né, que são os bioquímicos ou também os biomédicos. Além do hemograma, ainda numa análise hematológica, a gente pode observar o mielograma. O mielograma é também chamado de punção aspiratória da medula óssea. Nesse teste, vai ser verificado o funcionamento da medula óssea ao analisar as células sanguíneas locais. E quando é que ele vai ser solicitado? Quando forem observadas alterações no hemograma, geralmente quando é identificado poucas células sanguíneas ou uma grande quantidade de células imaturas. Então, possivelmente tem algum problema na formação desses elementos celulares lá na medula óssea. Então, eles são muito indicados em investigações de anemias que são inexplicadas, de câncer hematológico, de metástase de outros cânceres para aquela região, e também o processo de infiltração por ferro, como nos casos aí de hemocromatose. No teste de velocidade de hemossedimentação, que também é chamado de velocidade de sedimentação das hemácias, esse sangue é colocado em tubos e ele é deixado lá para sedimentar. Esse teste de velocidade de hemossedimentação, ele não vai diagnosticar uma doença específica. Na verdade, ele vai ajudar o médico a entender se aquela pessoa apresenta um processo de inflamação ou de infecção nesse organismo. Porque esse teste ele mede a velocidade de separação entre as hemácias e o plasma, justamente pela ação da gravidade, no período de 1 hora, que esse sangue vai ficar em repouso nessa posição. Porque quando existe um processo inflamatório, por exemplo, lá na corrente sanguínea, vão ser formadas algumas proteínas que vão diminuir a viscosidade desse sangue e, consequentemente, elas vão acelerar essa sedimentação, provocando um volume de sedimentação maior do que o que está dentro dos níveis de referência, que geralmente para os homens é cerca de 15 milímetros e para as mulheres cerca de 20 milímetros. O teste de tempo de tromboplastina parcial ativada vai verificar aí o tempo de coagulação a partir da ativação do fator 12, da cascata de coagulação, até a formação de um coágulo de fibrina. Ele vai avaliar então as vias intrínseca e comum da nossa coagulação. Ele é indicado quando existe uma tendência à hemorragia. Também é muito indicado antes de um processo cirúrgico, para saber se esse paciente ele vai conseguir coagular rapidamente, qual é o tempo que isso demora a acontecer, para evitar uma hemorragia durante o procedimento cirúrgico. E também no controle de paciente que faz uso de heparina terapeuticamente, já que a heparina é um anticoagulante. As causas desse prolongamento no tempo de tromboplastina parcial ativada podem estar associadas aí a uma coagulação intravascular disseminada, doenças hepáticas, deficiências da vitamina K, porque a vitamina K é importante para a formação dos fatores de coagulação, e também na utilização de anticoagulantes. Também existe o teste do tempo de protrombina. Nesse caso, a gente vai avaliar o tempo de coagulação do plasma a partir da ativação do fator 7 até a formação do coágulo de fibrina. A indicação é para monitoração da terapia anticoagulante oral. E nesse teste vai ser avaliado as vias extrínseca e a comum da coagulação, prolongando-se aí nas deficiências seletivas ou conjuntas de alguns fatores da coagulação, como o fator 5, 6, 7, 10 e também do próprio fibrinogênio. O fibrinogênio é um outro tipo de quantificação que pode ser feita dentro da investigação hematológica, e ele é uma glicoproteína dimérica formada por dois monômeros simétricos e idênticos, que é sintetizada lá no fígado. Esse fibrinogênio ele é convertido em monômeros de fibrina, que depois sofrem aí a polimerização para estabilizar aquele coágulo. Quando é que é indicado quantificar esse fibrinogênio? Quando está sendo feita uma investigação de um sangramento inexplicado, quando o paciente apresenta o tempo de protombina e ou o tempo de tromboplastina parcial ativada prolongados, ou também na avaliação da coagulação intravascular disseminada. Geralmente, níveis menores aí
que 100 miligramas de fibrinogênio para cada ml de sangue estão associados com quadros de sangramento. E os valores muito elevados podem estar associados com inflamações, com gravidez, uso de contraceptivos orais, e isso pode ser considerado um risco para o desenvolvimento de uma trombose. E o último teste que a gente vai conhecer dentro dessa abordagem hematológica é o do dímero D, que é também conhecido como teste de fragmentos de dímero D, que é basicamente um produto bioquímico da degradação da fibrina pela plasmina. É indicado para auxiliar no diagnóstico de complicações vasculares, como uma coagulação intravascular disseminada, trombose venosa profunda e também no caso do tromboembolismo pulmonar. O dímero D é normalmente indetectável no sangue e é produzido apenas quando existe aí a formação de coágulo e ele se encontra em processo de quebra. O mais comum dentro da rotina da hematologia é a verificação aí do hemograma. Esses outros testes, eles são já mais específicos quando a gente tem algumas alterações naquele paciente. Bom, turma, dessa forma a gente chega ao final da nossa aula sobre os principais exames laboratoriais com o olhar da hematologia.